Saúdamos a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, o prazer de estar na casa do Senhor para louvar e bendizer o seu nome e muito aprender da sua palavra nesta manhã. E nós vamos iniciar cantando o hino de número 46 da nossa harpa cristã. Você pode daí também cantar juntamente conosco. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os densos batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Firmes, vamos estar firmes até a volta do Senhor Jesus. 305, campeões da luz. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhemos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis
como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, nas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olhe os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, e hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Amém? Glória a Deus. Eu saúdo a todos os presentes e a você que se encontra no aconchego do seu lar, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Hoje, dia 30 de agosto. Antes eu queria salientar aqui que nós estamos seguindo as orientações das pessoas que dizem que tem de se haver um afastamento entre nós aqui na nave da igreja. Álcool gel está espalhado na nave. O uso de máscara agora é lei, né? Se andar sem máscara, paga até multa. E o controle da temperatura. Algumas pessoas pensam assim, isso é bobeira. Isso bom, nós evangélicos, eu particularmente até concordo que é um pouco de exagero, usando uma gíria até chula, é bobeira, é bobagem, mas na Bíblia está escrito, seja submisso às autoridades. E as autoridades nos orientaram a permanecermos à distância, o uso do álcool gel e a medição de temperatura. Igreja nenhuma fecha a porta. Todas as igrejas, independente da denominação, sempre está com a porta aberta. Agora, se porventura a sua temperatura estiver alta, quem estiver medindo, que no caso é a Vanessa que estava aqui medindo, ela educadamente
irá aconselhar, olha, procura aí um médico, uma UPA, para você receber uma orientação melhor, tá bom? Então, é esse fato. Se você quiser nos visitar à noite, é bem-vindo, porém, usando algo que nós vamos medir a temperatura, ok? Muito bem. Estamos aguardando também, hoje, o nosso superintendente regional, que é o pastor Vandercy, está cumprindo a sua escala no trabalho. Por essa razão, nós não vamos poder usufruir do seu conhecimento aqui no nosso meio. O pastor Jorge, que me chegou, a esposa dele mandou uma mensagem para a gente, que ele não estava passando bem. Talvez ele apareça, talvez ele não venha. Se não vier, também no final estaremos orando por ele, porque eu não sei qual a enfermidade que atinge ele, não entrei em detalhes, desculpa. Mas fica aqui o alerta, né, o nosso superintendente regional. Eu, como sou superintendente aqui local desta igreja, né, tem o regional, que é o pastor Vandercy, e eu sou o local. E é dado essa rica oportunidade de dirigir mais essa live. A lição de hoje é a lição de número 9, 30 de agosto de 2020. Como vencer as oposições, à obra de Deus. O que se mais tem são oposições. O texto áureo se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A verdade prática: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Me veio aqui na memória, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Você que está na live, se tem a revista, né? Lição 9, se está recebendo uma visita, um amigo, um vizinho, e quer compartilhar, né? Se encontra no livro de Neemias, no capítulo 4, do versículo 8 ao 20, a leitura bíblica em classe. E também 1 João, capítulo 4, 4 e 5. E 5, 5. 4, versículo 4, capítulo 5, versículo 5. Neemias 4, de 8 a 20. Se estivéssemos fora dessa pandemia, estaríamos fazendo uma lição responsiva. Eu leria um versículo e a igreja responsivamente leria os outros e assim até terminarmos a leitura. Como estamos na live e o número de pessoas aqui é bem reduzido, eu farei a leitura pessoal. Neemias capítulo 4, no versículo 8, está registrado assim na Sagrada Escritura. E ligaram-se entre si todos, para que virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então, disse Judá: já desfaleceram-se as forças dos carregadores e o pó é muito, e nós não podemos edificar um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entre no meio deles e os matemos
assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitaram entre eles 10 vezes, nos disseram que de todos os lugares tomaram a nós. Pelo que pus guardar nos lugares baixos por detrás do muro, e nos altos e pus povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei, e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temai, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível é a e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já se sabiam e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltaram ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu-se que, desde que aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificaram o muro e que traziam as cargas e os que carregavam, com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificaram que tocaram trombeta, estavam junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande extensão é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. 20º, no lugar onde ouvides o som da buzina, ali vos ajuntarei, convosco nosso Deus pelejará por nós. Já no 1 João 4,4, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. 5,5, quem é que vence o mundo? Sendo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O objetivo geral dessa lição é ressaltar que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Vamos, a termos aqui no século 21. Identificar-se nos meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. Destacar quais armas espirituais Neemias utilizou para vencer as oposições a obras de Deus. Sobre o que a gente leu aqui, no livro de Neemias, a gente observa, foi uma leitura rápida, que os jovens, não como ancião como eu, tipo Leonardo, esse menino novo, cheio de saúde, de disposição, carregava um material para edificar o muro e também as suas armas. Por quê? Porque o inimigo tinha como objetivo derrubar aquele muro. E o que, como foi falado nas aulas anteriores, o que nos separa do mundo é o muro. O muro da salvação. É onde o inimigo usa certos afazeres, até pessoas para abalar a nossa fé, fazer com que o nosso muro pessoal seja abalado com os amigos de si. Qualquer raposinha vai destruir esse muro. Não são raposinhas que destroem o muro, mas o que edifica o muro é a nossa fé, a nossa convicção, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Está lá em Romanos 8,31. Sendo Deus por nós,
Quem será contra nós? Algumas Bíblias dizem que se Deus é por nós, eu fico em dúvida sobre esse se aí. Sendo Deus por nós, quem será contra nós? Amém? Então vamos ouvir agora a opinião do amado irmão Vanderlei, que estará nos auxiliando nessa manhã. Amém. A paz do Senhor para todos, os irmãos que estão aqui na nave da igreja, a paz do Senhor. Você que nos assiste pela live, que está aí no conforto do seu lar, que Deus te abençoe. Nós temos pessoas nos assistindo agora, não só em Belo Horizonte, mas no interior. Essa semana recebi um telefonema de uma irmã que nos assiste lá no Espírito Santo, lá em Cariacica. Já foi desta igreja, esteve aqui há alguns dias e está nos assistindo lá. Que Deus te abençoe, minha irmã, e todos que, onde estiverem, talvez até em outros países, estejam ouvindo a palavra de Deus. E isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Isso aumenta a nossa necessidade de pôr em prática essa lição. A lição fala de fé, a lição fala de oração, a lição fala de perseverança, entre outras coisas. Eu quero apenas, irmãos, falar um pouquinho sobre a fé. Não que seja eu um grande homem de fé, não é isto. Mas a palavra de Deus, ela nos exige isso, que tenhamos fé. A primeira característica do crente é a fé. A primeira coisa para se aceitar o Evangelho, primeiro atributo é a fé. A Bíblia nos afirma: sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vemos aqui em Neemias um homem de fé. E nós vemos que a fé deste homem mudou a história do povo de Israel. A fé deste homem fez com que ele chegasse diante do rei Artaxerxes, pedisse uma autorização para reconstrução dos muros. E como já nos foi dito, o muro que nos cerca é o muro da salvação. Então, este muro nos protege hoje e tem que estar construído. E lá em Jerusalém, os povos estavam expostos. O povo de Israel estava exposto, os inimigos eram muito maior número. E eles estavam desprotegidos, eles não tinham um muro ao redor. Aliás, tinham, mas o muro estava destruído. O inimigo tinha destruído totalmente o muro. Então o povo estava vulnerável, o povo estava à mercê dos seus inimigos. Quando temos um muro, temos a possibilidade de colocar neste muro vigias. É o que se fazia antigamente. O muro era vigiado. No muro havia uma porta de entrada, mas essa porta era fechada à noite. Havia proteção. Irmãos, e nesta manhã nós vamos ver como Neemias aplicou a fé. Aplicou a sua fé e começou então a fazer a diferença no meio deste povo. O primeiro tópico, né? Fala exatamente sobre a fé e diz aqui: glória a Deus, aleluia. Vejamos aqui o que diz a palavra do Senhor. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé.
Isso, sem fé é impossível a Deus. Então, o crente deve zelar pela sua fé. Nós temos que estar a todo momento cuidando da nossa fé. Ela pode, sim, ser aperfeiçoada. A fé pode ser aumentada. Nós podemos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Foi o pedido dos discípulos: Senhor, acrescenta-nos a fé. Agora, a fé muitas vezes é posta em dúvida quando nós ouvimos mensagens diversas, opiniões diversas. Inicialmente, os inimigos de Neemias tentaram tirar a fé dessa forma. No versículo 11, eles dizem: Dissera, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Era apenas uma ameaça. Mas quantas vezes o crente retrocede por causa da ameaça? Então, a ameaça poderia minar a fé dos crentes ali, minar a fé daqueles que estavam seguindo. Mas Neemias tomou posição. Assim que ele soube do que estava acontecendo, procurou armar os seus comandados. Eles colocaram as armas em ação. Então, é o que o crente deve fazer. Se há uma ameaça, comece a colocar as armas em atividade. A arma da fé, uma das armas da fé, a oração, será falado aqui depois. Coloque a sua oração em prática. Coloque a sua confiança em prática. Comece a ler mais a palavra de Deus. Ela vem nos trazer fé. Procure mais ouvir, estar mais nos cultos. Nesses dias de pandemia, nunca é demais lembrar: as portas da igreja estão abertas. Se você está enfrentando um problema, não enfrente sozinho. E ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Quando nós ouvimos coisas boas, nós nos fortalecemos. Mas se ouvirmos notícias ruins, a tendência é enfraquecer. Por isto, eu sempre, às vezes, escuto os irmãos mais experientes do que eu, mais antigos. Eles não perdem tempo com muitos noticiários. Vários irmãos já me disseram isso. Eles se preocupam mais em ler a palavra, em ouvir a boa notícia, do que ouvir as más notícias que vêm pela televisão em enxurrada. 99% talvez sejam notícias ruins. Às vezes é uma notícia boa, mas essa é falada bem rápido, porque não dá audiência. Exatamente o que desperta o homem é a má notícia, infelizmente. Mas procure ouvir a palavra do Senhor. Aqui estão os homens de Deus, aqui estão as mulheres de Deus, pessoas que estão dizendo a verdade. Isso vai aumentar a sua fé. Glória a Deus. A fé, irmãos, ela nos dá uma condição muito importante. Porque o Senhor Jesus, ele disse uma certa vez assim: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Para você exercitar a sua fé, procure crer. Procure ver a glória de Deus e não ver as coisas deste mundo. E para ver a glória é com olhos espirituais abertos. Mas como? Pela fé. Pela fé, creia. Aleluia. A palavra diz claramente:
1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. O que é militar? Militar é ser um bom soldado, é trabalhar como um soldado. A milícia é um grupo de soldados preparados para algo. Hoje a palavra tomou uma conotação mais pejorativa, mas milícia quer dizer um grupo de soldados, alguém preparado para a batalha. Então, por isso que a Bíblia aconselha: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. A vida eterna é oferecida a todos, mas é preciso tomar posse dela. E é pela fé, você precisa crer. A Bíblia nos dá um exemplo de um jovem que almejava a vida eterna, de todo o coração. Pelo menos é o que ele demonstrou na sua atitude. Ele encontrou com o Senhor Jesus, prostrou-se aos pés dele, disse: Senhor, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Depois de um diálogo, o Senhor deu a ele a resposta que ele esperava. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e vem e segue-me. Terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que o moço retirou-se triste, porque ele tinha muitas propriedades. Não podemos julgar se o homem foi salvo ou não, mas sabemos que ele se retirou triste. E a vida eterna é pela fé. Ele não teve fé para crer que o Senhor poderia suprir todas as suas necessidades. Ele cria que as suas necessidades seriam supridas pela grande riqueza que ele tinha. Irmão, a vida eterna é oferecida a todos, mas é preciso, nesta manhã, colocarmos a nossa fé em prática. Os mesmos inimigos que atacaram Neemias, que ameaçaram Neemias, hoje ameaçam a nossa fé. E nós estamos construindo também o nosso muro. A cada dia nós estamos construindo o nosso muro. A cada dia estamos edificando. A Bíblia diz: edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Não é uma fé qualquer. É uma fé viva, santa. E nós estamos edificando. Nós estamos zelando daquilo que o Senhor tem nos dado. A nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, todos dependem da nossa fé. É pela fé. Aleluias. Meu irmão, que Deus nos abençoe, que possamos a cada dia zelar da nossa fé, cuidar da nossa saúde espiritual. Neemias nos dá um grande exemplo. Quando os inimigos o ameaçaram, eles não pararam a construção. Primeira coisa, não pare. Ah, mas surgiu a pandemia. O inimigo está nas ruas. O vírus está espalhado. Não pare. Deus não mandou que você parasse. Deus não disse para você ficar em casa. Não. Ele disse para você marchar. Mas, infelizmente, muitos de nós não estamos vindo à igreja. Muitos de nós estamos guardando a nossa saúde, tentando guardar, e não estamos vindo à casa do Senhor. Que Deus nos abençoe, Deus nos dê uma fé viva. A nossa fé é provada neste momento, no momento da dificuldade. Aleluia. Que Deus te abençoe,
Você continue tendo todo o cuidado, é claro, mas vamos continuar marchando. Neemias simplesmente deu ordem para que cada um carregasse a sua arma, mas não parasse a obra. Então nós não podemos parar de pregar o Evangelho, parar de falar de Jesus, parar de exercitar a nossa fé. De maneira alguma, o muro não pode parar. O inimigo quer é isso, que você pare, que você não trabalhe mais para o Senhor, não fale de Jesus, que você se feche e você não comente, nem fale alguma coisa. Mas o Senhor está conosco. Ele quer nos dar estratégia para vencer essa batalha, para vencer mais essa situação que é atípica, é totalmente nova, mas há vitória para o crente. Neemias, quando saiu lá de Babilônia, ele nem sabia o que ele iria encontrar. Ele saiu com a ordem do rei, ele saiu com todo o material. O rei doou, o rei Ciro tinha dado ordem para doar o material para a construção. Então, havia todo um horizonte bem claro, bastava chegar e colocar em prática. Mas Neemias não sabia que em volta havia muitos inimigos. E assim que ele colocou as mãos na obra, os inimigos apareceram. Assim é também na nossa vida. Se você está esperando a libertação de um filho, está começando a orar, você não sabe o que vai aparecer. Mas creia, a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui nesta manhã para falar um pouco, sobre a palavra do Senhor Jesus. Nós somos privilegiados, irmãos, por estar na casa do Senhor. Essa lição é uma lição muito interessante, né? Ela fala como vencer as oposições na obra de Deus. Nós sabemos que oposições vêm aos montões contra as nossas vidas. E elas atacam várias áreas das nossas vidas. Aqui, no contexto da lição, o comentarista usou, aí como o pastor já leu o livro de Neemias, quando Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém, e os inimigos, Tobias, Sambalate, eles levantaram para se opor à construção daqueles muros. Veja que ali, queridos, era um tipo de oposição. Eles queriam impedir a construção daqueles muros. Agora, trazendo para os nossos dias, no contexto em que nós estamos vivendo, é como se a nossa época tivesse um pouquinho além. Em qual sentido? Porque o tipo de ameaça, o tipo de oposição que Neemias sofreu ali, ela vai aparecer muito com o tipo de oposição que os nossos pais na fé enfrentaram no início da igreja aqui no Brasil, Ou quando alguém vai começar a evangelizar um local. Eu acho muito parecido, Eles, às vezes a gente escuta as experiências dos mais antigos que vieram trazer o evangelho para o Brasil, e eles sofreram muitas perseguições, para que o evangelho não viesse
crescer no Brasil. Então, Neemias, ele sofre a oposição. Mas a Bíblia nos diz que ele não se ateve a recuar no momento daquela dificuldade. Ele se armou, ele armou os jovens, como o pastor disse, ele colocou espada na mão deles, colocou vigias para vigiar. E os inimigos ali, eles tentaram infiltrar de todas as formas. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção, pastor Scofield, mais irmão Vanderlei, que a Bíblia vai dizer que quando Neemias, ele retorna para Jerusalém, porque ele vai, faz a construção e depois ele retorna. Veja que os inimigos, eles tentaram parar os muros de todos os jeitos, né? Inventaram mentiras, levantaram perseguições, mas quando Neemias volta, porque ele constrói e volta para Jerusalém, a Bíblia vai dizer que um dos israelitas, irmão Vanderlei, foi lá e tomou a filha de quem para casar? A filha de Sambalate. Olha só, ele casou com a filha do inimigo. Interessante, né? Por quê? Porque o inimigo, ele tentou infiltrar de todas as formas. Então, quando Neemias ele volta, ou seja, quando a vigilância ela cessa, o inimigo mudou de estratégia. Então, um sacerdote casa com a filha de Sambalate. Neemias vem para Jerusalém, fica um tempo com o rei, que ele era copeiro do rei. Aí a Bíblia vai dizer que Neemias novamente volta para Jerusalém. Ele sai e volta para Jerusalém novamente. Quando ele chega em Jerusalém, o que ele encontra? Qual o cenário que ele encontra? Ele encontra o inimigo, Sambalate, morando nos pátios da casa de Deus. Olha só. A Bíblia diz que Neemias ele ficou extremamente revoltado ou chateado com aquela situação. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer para os irmãos que a estratégia ela muda. A estratégia de guerra muda, né? No início, quando o evangelho veio para o Brasil, houve muitas perseguições para o evangelho não se instalar no Brasil. Prisões, né? Recentemente aí, eles lançaram um filme aí de uns pastores presos. Só que hoje a estratégia é outra. A estratégia não é mais essa. A estratégia ela mudou. Como a igreja brasileira ela cresceu muito, a estratégia ela muda, a estratégia mudou, os alicerces foram firmados, o muro foi construído, né? Só que a estratégia mudou. Hoje nós vimos que as formas de ataques contra a igreja, elas vieram de várias formas. Quando o sacerdote vai lá e casa com a filha do inimigo, houve uma mistura, fica mais difícil. E eu vejo isso acontecendo conosco hoje, né? São as alianças políticas, as alianças comerciais. A igreja tem muitas alianças comerciais, muitas alianças políticas. Como é que combate essas pessoas? Como é que combate o pecado que essas pessoas cometem? Não tem como. Foi o que aconteceu ali. Então, é necessário que haja uma vigilância muito grande. O comentarista fala que o inimigo procura atingir a nossa fé. Irmãos, qual a diferença das nossas práticas hoje para as práticas dos mundanos? O mundano vai na praia e fica nu, o crente também vai. Não é isso? Ele vai, tira a roupa lá, ainda posta nas redes sociais para todo mundo ver. Peraí, será que nós vamos ser crentes só aqui dentro da igreja? Né? Hoje,
O crente, ele vem na igreja, escuta a palavra de Deus, mas ele está alimentando em casa de quê? Ele vai lá, aluga uma Netflix, né? E vai ver filmes recheados de pornografia, recheados de homossexualismo, recheados de idolatria, recheados de crimes, pedofilia e tudo mais, né? Essa é a nossa realidade. O inimigo, ele mudou de estratégia. Hoje você paga para ele entrar dentro da sua casa. Por quê? Porque não é possível que você vai estar lá diante da telona vendo filmes, derramamento de sangue, enchendo sua alma de sangue, e Deus vai compactuar com você. Hã? Você vai lá para a praia, tira a sua roupa e fica lá pelado, lá no meio de todo mundo, e Deus vai compactuar com você. Como? Seus muros estão caídos. Está caído, está no chão. Né? Hoje, o evangelho, ele é tratado como se fosse... Você vai nas lojas, compra o evangelho como você compra banana ali no mercado. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, aqueles que acham que o evangelho é causa de ganho, afasta dos tais. Nós estamos fazendo isso? Não. Nós estamos ajudando eles, em muitos casos, né? Então, ali Neemias encontra um cenário. O cenário era esse. O inimigo usou vários meios para tentar impedir a construção. Como ele não conseguiu, ele mudou a estratégia. Eu vou colocar lá dentro uma serva minha, porque aí não tem como ninguém falar nada. E ele conseguiu. Por quê? Porque quando Neemias volta para Jerusalém, ele está morando aonde? Não era em qualquer lugar, não. Ele estava morando nos pátios do templo. Está escrito, Sambalate estava morando nos pátios do templo. Então hoje nós estamos vivendo assim. Hoje as pessoas estão comendo as coisas do mundo. Eu comentei essa semana com alguém que hoje a estratégia, ela está tão diferente que nós compactuamos com esses tipos de pecados e está tudo bem. Tomamos santa ceia, cantamos no conjunto, pregamos e está bem, né? Aparentemente, porque para Deus não está não. Ninguém se iluda. A pessoa, olha para você ver, a pessoa hoje ela vai lá no Mineirão, coloca a roupa do seu ídolo e está comendo aqui na santa ceia do Senhor. Que comunhão tem o ídolo com Deus, disse Paulo. Né? Quando você beija o seu cruzeiro lá, você acha que Deus fica feliz? Hã? Fica não, irmãos. A Bíblia diz que Deus, ele permitiu que os israelitas fossem tocados por causa da idolatria. Agora hoje nós inventamos um tanto de ídolo e acha que Deus vai compactuar conosco? Não vai mesmo, né? Nós vamos ficar iludidos, mas Deus não vai compactuar conosco. Então essas as formas que o inimigo tem lutado para nos derrubar hoje. Não é mais com um soldado, com uma espada lá, um guerreiro montado no cavalo pelas ruas da cidade. Não é. Não é não. Tá? Às vezes nós mesmos trazemos eles para dentro da nossa casa. Nós mesmos. Né? Então, veja que o inimigo, ele atinge, né, o meio dos israelitas dessa forma. A construção do muro foi concluída, né, lutaram, levantaram espada, escarneceram, eles não deram lugar, né, desprezaram, eles não deram lugar, boatos e mentiras, eles não se renderam. Mas quando estava tudo construidinho, tudo bacaninha, ele infiltrou. Como? Como eu disse aqui, eles mesmos abriram as portas. E isso tem acontecido em nosso meio, tá, irmãos? Tem muita gente caída hoje porque ele mesmo abriu a porta. Ele mesmo foi lá, ó. O interessante é que hoje nós ainda paga
muitas das vezes para colocar coisas más dentro das nossas casas. É uma realidade, né? Que nós não devemos tampar o sol com a peneira. Esse é o comentário que eu quero deixar para os irmãos. O tempo voou, né, pastor Scofield? Mas preste bem atenção, né? Como que o inimigo hoje ele está minando as nossas casas, né? O pai pega o filho, vem na igreja no domingo à noite, mas a semana inteira está alimentando ele de engano, né? Falsos heróis, né? E não tem coragem de ler a Bíblia, de orar com a família, muitas das vezes. Vai cair. Como é que essa pessoa vai permanecer na igreja no futuro? Vai. Como? Alimentado de quê? É uma realidade. Muros com brechas e brechas grandes. Mas que nós venhamos a ter-se a fé que o nosso irmão Vanderlei falou aqui. Essa fé genuína. E venhamos santificar, irmãos. Fazer muros de pedras, pedra viva, né, que é Jesus Cristo, a pedra angular. Para que nós não venhamos ser abatidos no nosso dia a dia. Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado pela rica orientação. Amados, o maestro Vanderlei pediu a minha pessoa para cantar um versículo, um hino sobre fé. Amém. E eu já tinha separado aqui, lá em casa, nessa madrugada, eu perdi o sono, eu orava, eu deitava, e o sono não chegava, e a preocupação era grande, e o motivo está aí. Aí eu me lembrei aqui de ler o livro de Atos de novo, e tem uma passagem no livro de Atos, que é de um coxo, um homem aleijado de nascença, em Listra. E ele fica sabendo que Paulo curava. E ele procura Paulo. E Paulo então olha para ele e vê nele a fé. Aleluia. Está aqui o versículo. Este homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele, disse em alta voz, Este homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apluma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. A fé está em nós. Nós devemos colocá-la em prática. Faz favor, maestro. Nos agracia com o hino aí. Depois eu vou fazer um breve comentário aqui. Amém. Dando encerramento. Você que tem a sua harpa aí, eu me lembrei aqui de um corinho que fala sobre a fé. Abra sua harpa e no corinho 610. Ele está baseado exatamente lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Amém. Amados, o livro de Atos também fala sobre fé. Fé é o princípio daquilo que não se vê. Mas aí você pode sentir. Por quê? A gente pode sentir. Porque o Espírito Santo habita em nós. Né? O diabo não poderá derrubar os cristãos se eles forem estritamente honestos, absolutamente justos em seus tratos, não se deixarem perturbar facilmente. Justo, honesto.
são aconselhamentos do comentarista dessa lição, para que possamos ter uma fé enraigada na palavra. Nós temos que ser justos, honestos, íntegros, tratou, cumpre. Vou fazer um pequeno testemunho aqui. Eu estava com o Corsa, alguns chegaram a ver o Corsa, o Nilson mesmo conheceu o meu Corsa. E chegou um ponto que ele ficou cheio de defeito, eu dei uma barbeirada lá em casa e esbarrei a traseira dele. Aí eu falei com a esposa, eu falei, vou vender o ferro velho. Eu não gasto R$1 mais nesse carro. E ela estava fazendo autoescola, ela conversou com o instrutor dele, ele se interessou e foi lá em casa. Eu falei, meu marido endoidou a cabeça. Falou que vai vender o carro no ferro velho. O máximo que eu consegui no carro foi R$1.500. Aí o instrutor chegou lá em casa e falou assim comigo, sua esposa falou que você está vendendo o carro. Eu falei, estou. Ele está vazando o óleo do hidráulico, ele está escapando a quinta, e eu bati a traseira dele ali, ó. Quebrei lanterna e amassei. E o banco de couro está rasgado. Aí ele olhou para mim, quanto você quer? Eu falei, R$3.500. Ele meteu a mão no bolso, tirou o dinheiro, contou aquele montão de nota e me deu. Foi onde eu dei entrada nesse Gol aí. E a graça, né, nós dois, como somos um só, compramos esse Golzinho. Então a gente tem que ser honesto. Honesto. Para que a fé, né, para que o Senhor Espírito Santo veja em nós e aumente a nossa fé. A honestidade é muito importante no nosso meio. Davi, certa ocasião, ele sabia que a arca tinha de ser carregada no ombro dos levitas, ombro puro, santo, honesto, e deixou que a arca fosse carregada num carro de boi. Houve morte. É o que está acontecendo. As aberturas dos muros atuais têm feito com que o inimigo penetre no nosso meio e vem desvirtuar o nosso pensamento, enfraquecer a nossa fé, nos colocar impuro perante o Senhor. Eu vou pedir ao maestro Vanderlei, depois desse hino, sobre a fé, que faça a oração, e a gente estará dando a bênção apostólica a você. Muito obrigado pelo tempo que você designou nessa live, né? E estamos com as portas abertas, aguardando você hoje à noite, com as seguintes orientações: máscara, álcool em gel, olhando a temperatura, o distanciamento. Você, estando aqui, você vai ver que tem indicações nos bancos e a orientação para que não se acumule. Abrir as academias, abrir os bares. Então chegou a hora da gente abrir a nossa igreja e junto cultuarmos a Deus. Eu estou com a saudade daquele tempo que a gente podia abrir os pulmões e glorificar a Deus com todo o coração, com a saudade. Eu tenho certeza que isso vai estar passando. Não é que vai passar, não. Está passando. Nós vamos conseguir a vitória. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir a vitória. Vamos poder nos unir novamente nessa nave, glorificar a Deus, fazer com que as águas vivas, né, que fluem do nosso ventre, né, fazendo com aquilo que o coração está cheio, fazendo com que a boca dê um glória a Deus. Muito bom. Maestro, por favor, a oração. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, em reverência ao Senhor Jesus. Vamos orar. Deus ouve a oração de qualquer maneira que você estiver. Você pode estar deitado, pode estar ajoelhado, assentado, mas nós nos levantamos em reverência ao nosso Deus. Quantas vezes a gente se levanta perante uma autoridade, né? O nosso Deus é muito mais do que uma autoridade. Ele é o Todo-Poderoso. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso,
Deus santo, Deus bendito, aqui estamos, Pai, em nome de Jesus, apresentando a nossa fé perante o Senhor. Queremos, Pai, nesta manhã, que o Senhor venha confirmar a nossa chamada, a nossa escolha, pois sabemos que o Senhor nos escolheu deste mundo para sermos, aleluias, como astros brilhando em meio às trevas. Senhor, nos abençoa, fortalece-nos mais e mais, que a nossa fé, Senhor, aleluia, venha brilhar, venha resplandecer e o mundo veja em nós a tua luz, aleluia. Pai Santo, agora despede em paz a cada um, visita aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com algum problema sério de saúde. O Senhor é poderoso, repreende toda enfermidade, todo mal. Abençoa também, Senhor, a liderança desta igreja, o nosso pastor, os nossos presidentes, todos, Pai, que estão investidos de autoridade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A verdadeira oração começa quando começamos a aceitar a Deus em sua palavra. Quando aceitamos essa palavra como guia de fé, começa a nossa oração. Que o grande amor de Deus, as graças do Senhor Jesus e as consolações do Senhor Espírito Santo estejam com todos e todos digam glória a Deus.